Nossos oceanos ainda são uma das últimas fronteiras pouco conhecidas pelo homem. Mas com a ajuda da tecnologia moderna, estamos descobrindo seus segredos e mistérios, dia após dia. No entanto, alguns desses segredos são tão estranhos que, mesmo depois de décadas de pesquisa, ainda não conseguimos explicar. Hoje, mergulharemos fundo nos mistérios do mar, desde pistas da provável existência do Kraken até os temidos dedos de gelo da morte. Estas são as 7 descobertas subaquáticas mais misteriosas que ainda não podem ser explicadas. Número 7. O colar de dente de Megalodon do Titanic. Não seria legal se a história do filme Titanic fosse real e o incrível colar chamado A Coração do Oceano ainda estivesse lá? Bem, os pesquisadores acabaram de descobrir algo extraordinário. Todos conhecem a história do Titanic, o maior e mais bem equipado navio transatlântico de sua época, considerado infundável. Sua primeira viagem foi um espetáculo que infelizmente terminou em tragédia quando o navio colidiu com um iceberg e afundou. Desde que o filme foi lançado, houve um interesse contínuo pelos mistérios escondidos no navio. Com isso, centenas de especialistas enviam, ano após ano, submarinos de águas profundas para tentar descobrir seus segredos. Agora, 111 anos depois de afundar no fundo do Atlântico, um colar real foi encontrado nos destroços. Não é a coração do oceano, porque esse não é real. Mas o que foi encontrado era feito de ouro e tinha um dente de megalodon preso nele. Isso é ainda melhor do que um diamante. O megalodon é um tubarão gigante pré-histórico que causou estragos nos oceanos. O colar terá que ficar onde está, mas a pergunta permanece. A quem dos 2.240 passageiros pertencia o colar? E como? Um dente de um megalodon estava preso nele. Número 6. O Triângulo das Bermudas. Quando falamos de lugares misteriosos em nosso planeta, nada é mais conhecido do que o Triângulo das Bermudas, também conhecido como Triângulo do Diabo. Navios e aviões entram na área e nunca mais são vistos. É difícil contar todos os acidentes que já aconteceram lá, pois são inúmeros. Segundo alguns relatos, mais de 300 embarcações já desapareceram neste lugar amaldiçoado. Um exemplo real é o barco chamado Mary Celeste, que afundou não muito longe da costa do Triângulo das Bermudas, sob situações ainda inexplicáveis. Especialistas dizem que os naufrágios cercam completamente as Bermudas, mas foi só em 1964 que um jornalista cunhou o termo Triângulo das Bermudas, nomeando a área entre as Bermudas, a Flórida e Porto Rico. Essas 500 mil milhas quadradas do Oceano Atlântico são muito mais mortais do que qualquer outro lugar na Terra. As primeiras histórias sobre os perigos na área vieram de Cristóvão Colombo, cujos navios ficaram enroscados em algas marinhas que incapacitaram o embarque. Existem outras teorias, como monstros marinhos, extraterrestres e até portais para outra dimensão. Mas os especialistas dizem que a corrente do Golfo no Triângulo pode causar mudanças violentas no clima. E esta é, na verdade, uma área por onde passa a maioria dos tufões do Atlântico. Então, o gás metano é liberado do fundo do oceano. E as perturbações nas linhas de fluxo geomagnético fazem as bússolas ficarem loucas. E talvez, por isso, nunca descobriremos o mistério por trás do Triângulo das Bermudas. Número 5. A Fossa das Marianas. Você sabia que a Fossa das Marianas é considerada a parte mais profunda do oceano? O ponto mais baixo da trincheira é chamado de Challenger Deep e tem cerca de 11 mil metros de profundidade. Isso significa que, se você colocasse o Himalaia, a montanha mais alta da Terra, no Challenger Deep, o Monte Everest ainda estaria submerso a mais de 1 quilômetro abaixo do nível do mar. Se você está se perguntando por que não pesquisamos mais este lugar, deixe-me dar um motivo. A pressão lá embaixo é 1000 vezes maior do que o normal. Imagine ter uma dor de cabeça e, em seguida, 1000 elefantes pisando em sua cabeça. É mais ou menos o que você experimentaria no fundo do oceano. E isso sem mencionar todos os monstros marinhos que vivem lá, como lulas gigantes, sendo apenas um deles. Então, começaram a enviar robôs submersíveis independentes, e o que eles encontraram lá foi assustador.
Os robôs gravaram sons sinistros que ninguém consegue explicar. Algumas pessoas acusam os alienígenas, outras dizem que são as baleias. A verdade é que os especialistas acreditam que as baleias podem fazer sons que ainda não conhecemos. Segundo alguns relatos, as baleias cachalotes criam uma explosão sônica que atordoa a sua presa, tornando mais fácil pegá-la. Os cientistas acreditam que esse som pode ser capaz de parar um coração humano, mas ninguém o testemunhou e sobreviveu. Como 70% dos nossos oceanos ainda não foram pesquisados, não é de admirar que haja segredos aterrorizantes, esperando por nós, e a maioria deles estão no fundo da Fossa das Marianas. Número 4. O dedo de gelo da morte. Todo mundo que já experimentou um inverno rigoroso se lembra de retirar gotas congeladas de árvores ou telhados. Esse fenômeno deixou as pessoas perplexas por muito tempo. Foi observado pela primeira vez na década de 60, mas só foi registrado em detalhes em 2009. Parecem garras nebulosas da morte descendo da superfície até o fundo do oceano, congelando tudo que entra em contato com elas. Também chamado de dedos de gelo da morte, esse fenômeno pode ser encontrado no Oceano Antártico, deixando um rastro de animais marinhos congelados em seu caminho mortal. Mas o que é isso e por que acontece? Bem, tudo tem a ver com as temperaturas congelantes da Antártica. A água salgada leva muito mais tempo e precisa de temperaturas mais baixas para congelar do que a água doce. Quando a superfície do oceano começa a congelar, ela empurra o sal para fora, criando uma camada de água extra salgada, chamada salmoura, que está abaixo da temperatura de congelamento e é mais densa. À medida que a salmoura começa a afundar, a água ao seu redor congela imediatamente, assim como o fundo do oceano, criando o que é conhecido como gelo âncora. Esse fenômeno pode ter até 25 centímetros de diâmetro, e se as condições forem adequadas, ele tem a capacidade de crescer alguns metros por dia. Criaturas que se movem lentamente no fundo do oceano não têm chance contra o dedo de gelo da morte. Embora o espetáculo seja, na verdade, completamente natural, parece algo que saiu de um filme de ficção científica. Número 3. O som dos icebergs. Eu mencionei sons misteriosos sendo gravados na Fossa das Marianas. Mas esse não é o único som sinistro vindo do oceano. Este é ainda mais assustador, e vem de um lugar que é dito como uma prisão submarina para monstros. Uma das primeiras gravações do som vem dos anos 90. Alguns cientistas dizem que é o som de icebergs se quebrando, mas nem todos estão convencidos dessa teoria. A descoberta ocorreu por acidente, enquanto especialistas estavam explorando atividade vulcânica subaquática no Pacífico. Várias gravações de ruído estranho foram registradas usando hidrofones, e era algo que ninguém jamais tinha ouvido antes. O mais surpreendente é que o som foi captado por diferentes hidrofones, localizados a mais de 3.000 quilômetros de distância um do outro. É incrível pensar que esse som, provavelmente, é o mais alto já registrado naturalmente pelo homem. E ainda assim, não podemos concluir definitivamente o que é ou de onde vem. Alguns cientistas dizem que vem das baleias, no entanto, nem mesmo as maiores espécies de baleias conhecidas são capazes de criar um som tão alto. Você teria alguma teoria? Será que há uma criatura gigante no fundo do oceano que ainda não vimos, algo como o Kraken, ou ainda maior? Número 2. A água viva imortal. O episódio mais angustiante da experiência humana é confrontar nossa própria mortalidade. É por isso que muitos acreditam que a busca pela imortalidade é o santo graal da humanidade. Recentemente, na esperança de se aproximar desse objetivo, os cientistas descobriram uma fonte alternativa, uma criatura gelatinosa que flutua no oceano. Este animal incrível é o Turritopsis dohrnii, uma espécie única de água-viva, encontrada pela primeira vez no mar Mediterrâneo, em 1880. Suas habilidades notáveis são perfeitamente descritas pelo seu apelido, água-viva imortal, com 5 centímetros de comprimento. Possui até 90 tentáculos e uma cobertura transparente que abriga um estômago vermelho e brilhante no centro. Então, como essa pequena criatura alcançou a imortalidade?
Provavelmente não é o que a maioria de nós pensamos sobre imortalidade. No entanto, ela possui um mecanismo de sobrevivência incrível. Quando essa água-viva é ameaçada ou ferida, ela volta a um estágio de desenvolvimento anterior, tornando-se uma pólipo. Pode-se pensar nisso como um botão de renovação, com a vantagem adicional de manter seu material genético intacto. Essa renovação cria uma colônia de pólipos que eventualmente se ramifica e libera medusas que são uma cópia genética exata da água-viva original. Não temos certeza se os humanos podem aproveitar esse conceito, mas isso não o torna menos impressionante. Número 1. O beijo da morte. Quando ouvimos falar pela primeira vez do sarcástico peixe vermelho, pensamos que alguém estava fazendo uma brincadeira. Não tinha como existir um animal com um nome assim. Mas então o vimos, e tudo o que podemos dizer é que ele é ainda mais estranho do que o nome sugere. Como posso explicar como esse peixe parece? Bem, a primeira coisa que vem à mente quando vi suas mandíbulas abertas foi o dinossauro cuspidor de ácido de Jurassic Park, aquele que tem a pele flácida na volta do pescoço, e um grito de arrepiar os cabelos. Esse peixe me lembra isso. Claro, não há grito ou ácido corrosivo, mas a exibição de ferocidade é exata. Esses peixes são encontrados na costa da América do Norte, no Pacífico, e geralmente têm menos de 25 centímetros de comprimento. Eles não impressionam muito quando espreitam de suas tocas subterrâneas, mas uma vez que saem, é aí que se mostram um animal temível. Como você pode ter imaginado, são extremamente territoriais e não hesitam em atacar intrusos muito maiores do que eles. Possuem um conjunto de dentes afiados como agulhas, que usam para capturar presas e defender seu território. Sua defesa tem várias etapas. Primeiro, eles abrem e fecham repetidamente a boca para afastar os predadores. Quando isso não funciona, abrem a boca o mais amplamente possível, fazendo com que pareçam várias vezes maiores do que realmente são. Eles também usam a boca para lutar entre si por território, em uma forma estranha de luta de boca a boca. A natureza pode ser realmente assustadora, não é mesmo? Estes são apenas alguns dos mistérios e fenômenos inexplicáveis que continuam a intrigar a humanidade. Embora a ciência e a tecnologia tenham feito grandes avanços ao longo dos anos, ainda há muito que não sabemos sobre o nosso mundo e o universo que nos cerca. É esse senso de mistério e descoberta que torna a exploração e a busca pelo desconhecido tão emocionante. Não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like. Muito obrigado e até a próxima.